o perfil dos novos programadores. Então, vamos lá. Aqui é o professor Felipe Fontoura e a gente vai então agora fechar esse grande problema, fechar essa equação, porque agora você entende o princípio, né, o modelo histórico, que era o modelo aí dos programadores das antigas. O problema é que esses programadores agora, que eu estou incluído, você está incluso e todos esses outros 18 milhões e meio de programadores também estão incluídos, que a gente precisa então resolver uma equação, que é excesso de conhecimento, excesso de informação para uma mente limitada. Então, uma hora essa conta vai estourar, uma hora isso vai ser um problema e você não pode ser mais só medido como um bom profissional. A medida como um bom profissional não pode ser mais só conhecimento, né? Aliás, até porque as empresas não estão pedindo, o mercado em si, porque eu falo muito de empresa, mas também vale, se você quer ser um freelancer, se você quer ser né, um empreendedor, também vale as mesmas regras para o mercado, tá? Então, a gente sabe então que precisa de outras habilidades que você agora vai ter que começar a desenvolver. E você sabe que eu estou aqui para te ajudar nesse processo e que essas habilidades não são habilidades que você vai aprender da noite para o dia, mas são habilidades perfeitamente possíveis de se aprender e vão ser muito mais tranquilas, muito menos difícil e sofrível se você está seguindo um método, que é o método que eu vou passar para você. É um dos possíveis métodos que existem por aí. Você pode, claro, seguir tentando descobrir o seu método, como eu fiz e estou passando para você agora, ou pode pegar um método e seguir esse método e até adaptar a sua realidade, que é o que eu estou fazendo com você agora, é o que você está se propondo fazer hoje. Então, vamos entender essa questão que é o perfil desses novos programadores, desses novos profissionais que o mercado está exigindo, para ontem, aliás. Então, certamente o conhecimento ainda é muito importante para esses programadores, certo? Certo. Por quê? Porque isso é a matéria-prima da mão de obra desses programadores, que é o conhecimento. Por isso que você precisa tratar muito bem o seu corpo, a sua saúde, a sua mente. A sua mente precisa estar livre de ruídos para que você possa construir coisas boas. Porque se a sua mente ela tá doente, ela tá com algum tipo de problema, qual vai ser, né, qual é a matéria-prima? Se a matéria-prima é problemas, o seu produto vai ser problemas, tá certo? Então fica a minha dica aí para você, minha dica de profissional, que é trate bem o seu corpo, trate bem a sua mente. Eu sei que no início, né, é um pouco complicado, mas você precisa estar muito antenado nisso. E coisas como, por exemplo, meditação, exercícios físicos, não é brincadeira. Eu faço isso e eu garanto para você que vai ajudar muito nessa jornada. E até uma coisa que eu pratico, sim, sem vergonha nenhuma, é o ócio criativo. Tem dias que eu tiro que eu não faço absolutamente nada. E eu me orgulho muito, porque é o tempo que a minha mente tem para descansar, ok? Bom, o papo de agora não é sobre mente, não é sobre saúde, mas sim explicar essas novas habilidades, mas fica aí um parênteses que são as minhas dicas. Mas enfim, como eu comentei, o programador não pode ter só isso, né? Só conhecimento. Seria mais ou menos algo que você entrar numa pizzaria, sentar numa mesa, você vai abrir um cardápio e você vai querer comer uma pizza, óbvio. Mas você não passa nem pela sua mente que aquela pizza não é gostosa, que aquela pizza não é bem feita, ou que aqueles ingredientes não são de boa qualidade. Por quê? Porque senão você nem entraria naquela pizzaria, você nem gastaria o seu dinheiro. E é a mesma coisa com você. Uma empresa, um mercado vai te contratar, vai contratar você, ele não passa pela cabeça dele. Quer dizer, você passa até por um crivo, por um filtro, né, que você não tem conhecimento. E fica tranquilo, tá? Fica tranquila também, porque esse conhecimento não é só conhecimento avançado. Claro que você vai almejar conhecimentos avançados, mas também tem um mercado muito sedente, que é daqueles mercados mais simples. Poxa vida, você vai, vamos pegar aqui o mercadinho da esquina. Você acha que o tiozinho que está lá no mercadinho da esquina, ele tem conhecimento suficiente para que você possa
para que ele possa implantar, por exemplo, mesmo um sistema mínimo que seja de gestão de estoque, que ele não tem, que ele anota no caderninho. Então você já vê que só aí na esquina da sua casa, quantos mercadinhos, quantas padarias não podem ter que estão precisando do seu serviço. Claro que você não vai receber o quanto você receberia por estar numa empresa de alta tecnologia ou inventando um produto novo, mas de repente é o que tem acessível para você nesse momento. Então vamos parar, vamos combinar uma coisa que é só achar que você precisa estar lá no topo. Não, existem diversos níveis de travessão que você precisa pular, tá certo? Mas para também que você precisa estar preparado. Senão o que, que vai acontecer? Você vai ficar se frustrando, tentando alguma coisa para que ainda não é para você. E vice-versa. De repente, você é uma pessoa muito capacitada também, né, tá sendo mal aproveitado. Então você precisa se conhecer. Bacana? Então vamos lá. Atualmente as empresas clamam por um profissional com múltiplas habilidades. E o programador não foge disso não, tá? Não tá. Isso aí é um panorama geral do mercado que vale para qualquer profissão, mas o nosso foco aqui é TI, é programação. E as habilidades mais importantes para esses novos profissionais e principalmente programadores são elas. Vamos lá, vamos citar aqui num panorama de TI. Vamos fazer um raio-x desse cérebro. Capacidade analítica, né? Lógica, linguagem e também concentração. Por quê? Porque sem essa capacidade analítica, que você não aprende só quando você é programador, mas você vem sendo treinado desde a época da escolinha da tia Estela, que ela te ensinava os problemas do Joãozinho. Por exemplo, o Joãozinho tinha 5 amiguinhos, cada um comeu uma bala, quantas balas sobraram? Ela já estava treinando você para essa capacidade analítica que você precisa agora, nesse momento como profissional. Legal? Mas claro que essa capacidade analítica ela é mais colocada em prova, em xeque, quando você está num contexto de TI, um contexto de programação, porque afinal você está lá para resolver problemas. Bacana? E a gente já vai contar, eu vou contar até uma história um pouco mais para o final dessa aula que reforça isso. Lógica e linguagem, lógica para resolver esses problemas e linguagem que é a base, frameworks, Java, C, sei lá, Python, Ruby, programas aí que você vai aprender, e a concentração que te ajuda a cumprir esses desafios. Vai manter ali você grudado, vai te colocar ali na frente do monitor e vai fazer com que você, de fato, tenha ferramenta suficiente para resolver esses problemas. E outras também, como por exemplo, criatividade, empreendedorismo, e não só empreendedorismo interno, desculpa, externo, empreendedorismo interno. Porque você também pode ser um empreendedor trabalhando como funcionário. E eu vou falar isso mais para frente nesse curso, tá? Isso é uma das habilidades muito importantes, você resolver problemas de uma forma mais inovadora no ambiente que você está. Relacionamento. Quantos programadores aí a gente já não viu que são caras extremamente fechados, pessoas que não sabem conversar, não sabem lidar com um time de trabalho, que isso acaba sendo muito prejudicial. Capacidade de negócio, de entender o negócio, muitas vezes também de negociação e, claro, marketing pessoal. Podia faltar isso. Então, a gente começa a perceber que hoje o modelo atual, principalmente o foco dessas universidades, é um modelo antigo. Ou seja, fazer com que você foque muito nessa parte técnica e quase não foque do outro lado, que são habilidades tão valorizadas ou mais, que a gente vai ver aqui nos próximos slides, do que só as habilidades técnicas. Então, são essas habilidades que você precisa começar a desenvolver. E eu até entendo, vamos dizer assim, entendo, mas não concordo com esse modelo das universidades, esse modelo institucionalizado que está aí de ensino, que é o que eles precisam fazer. Eles precisam produzir um profissional rápido, coisas rápidas. E até porque você está pedindo isso para ela, né, para essas universidades. Você está exigindo isso ao escolher uma faculdade que está lá, oferece um curso rápido de 2 anos, ao invés de uma faculdade que oferece um curso de 5. Estou falando do mesmo curso, tá? Não vá comparar tecnólogo com engenharia, que são cursos diferentes. Banana com maçã, não faz sentido comparar. Mas você está exigindo isso das universidades agora, resultado rápido. E te ensinar coisa técnica dá um resultado rápido. Se você for uma pessoa aí
inteligente como você em poucos dias estudando alguma coisa, alguma técnica que a escola ali está ensinando, você já tem a capacidade de produzir resultados. Sendo que te ensinar a ser mais criativo, né, ter um melhor relacionamento, são coisas que demoram, que demandam anos. E faz parte também não só desse perfil técnico, a parte técnica não faz só parte desse perfil desse profissional, desse novo profissional. As outras também são importantes, como eu já comentei. E o modelo antigo, aqui está um gráfico só ilustrativo, tá? Nos ensina que devemos focar 99% dessas habilidades técnicas. Tanto é que, por exemplo, quando eu fiz lá a engenharia da computação, lá no final do curso, lá no último semestre, naquela época ainda era semestral, tinha lá um curso de empreendedorismo, que entra um professor que não sabe nada que ele está falando, porque ele nunca foi empreendedor. Eu não estou falando de ser empresário, de ter empresa, tá? Estou falando de ser empreendedor. Talvez ele nunca foi empreendedor, é um cara que foi muito bom, só que na década de 80, para falar de um assunto que você não está nem um pouco preocupado em entender, porque você está cansado, está no final de curso, você está preocupado com o seu trabalho de graduação, você já está preocupado com estágio, com emprego, como é que eu vou pagar a faculdade, as próximas coisas, inclusive, se você não é casado, eu quero casar, quero comprar minhas coisas. Então, assim, é um momento totalmente inadequado, sendo que deveria, na minha visão, ser o contrário. Por quê? Porque conhecimento técnico é farto. Você entra numa livraria para pegar um livro de TI, um livro de programação, ou entra em qualquer livraria virtual, vamos dizer assim, tem lá vários e vários materiais técnicos, materiais inclusive de graça na internet. Só que quem te ensina a ter mais criatividade? Quem poderia te ensinar a ter mais capacidade de negociação, relacionamento, empreendedorismo e marketing? Um marketing pessoal honesto, né? Só ali mesmo naquele momento que você está inércio, né? Inserido, vamos usar uma palavra melhor, está inserido dentro desse ambiente que favorece isso. Porque esse horário, esse ambiente é um ambiente nobre. Eu não estou colocando para baixo essa parte técnica, como eu comento com você. É muito importante, é a base. É a mesma coisa que chegar numa padaria e o pãozinho não está quentinho, fresquinho do jeito que você imagina, ser um pão de ontem. Não faz sentido. É a base desse negócio. Só que só isso não é mais o suficiente. Eu acho que eu já estou conseguindo te convencer, né? E eu não preciso ficar repetindo tantas vezes. Por quê? Imagina a seguinte situação, só para a gente fechar esse tópico. Você sai de férias e pega a estrada com o seu carro, tá? Ou o carro de alguém, ou aluga um carro, não sei, sai de férias. Pode ser num ônibus também, ok? No meio do caminho, esse veículo, esse carro, estraga. E claro, você vai chamar um mecânico. Você não entende nada daquilo. Você abre o capô, aquilo para você e groselha é a mesma coisa. Chegando lá, você conversa com o mecânico e ele dá aquela olhadela assim, abre o capô, né? Tenta ligar o carro, mexe numa coisa aqui, mexe numa coisa lá. E ele diz o seguinte: é, qual peça que eu devo trocar? Essa é a pergunta que ele faz para você. Qual peça que eu devo trocar? E você, até meio confuso ou confusa, nervoso, responde o seguinte: olha, não sei. Você está aqui, né? Você precisa saber disso. Como que você está perguntando para mim que não entendo nada? E por incrível que pareça, o mecânico ainda retruca. Eu só sei trocar a peça, mas não sei achar o problema. E quantas vezes eu já vi essa situação acontecer? Programador que era apenas trocador de peça. Como assim? Aquele programador que não sabia achar o problema, que recebia o problema pronto, do tipo, faça a classe XPTO, faça o programa com essa tela. Era um programador trocador de peças, que é igual esse caso do mecânico que eu estou comentando. Você acha que esse tipo de perfil, você acha que esse tipo de programador que só tem esse conhecimento, que só tem essa habilidade de criar um programa, é um programador valorizado? Com certeza não. É um programador que ele vai estar marginal ao negócio. Não confunde marginal no sentido de bandido, tá? Marginal a vamos dizer assim, a estratégia da empresa, um negócio, que é o que a gente vai começar a entender agora. Então imagina que eu tenho um gráfico, eu gosto de gráfico, né? Você viu? Tem um gráfico aqui que eu tenho áreas, né? Quanto mais para o centro desse gráfico, imagina lá, ó, a crosta terrestre, mais quente é, tá? Mais próximo da festa eu estou.
eu estou dentro do baile. E para as áreas verdes ali, eu estou na crosta terrestre, uma área mais fria, né? Uma área que a gente está hoje, porque a gente não suporta lá o núcleo da Terra com milhares e milhares de graus centígrados. Só que é o seguinte, nesse núcleo aqui é o núcleo estratégico da empresa. E o mais frio é o núcleo operacional. E que se você, quanto mais próximo desse baile, desse núcleo estratégico aqui, mais você vai ser reconhecido e mais você vai ser importante para essa empresa. Bacana? Só que imagina o seguinte, que você está numa empresa de tecnologia, uma Google, uma Microsoft, e nem precisa ser tanto assim. Você está numa startup, numa empresa pequena que faz um programa de computador aí na sua cidade. Você, como programador, a visão da empresa para você vai ser uma visão estratégica. Por quê? Porque essa empresa que produz algum tipo de sistema, ter um programador, é a mesma coisa que eu ter ali um padeiro fazendo pão. Vamos, padeiro e programador não tem nada a ver, mas é só para você entender, fazendo uma analogia, certo? Então, se você é o programador numa empresa de tecnologia, você é o padeiro da padaria, fazendo pão. Ela precisa vender pão, então logo o padeiro é importante para ela. Por isso que tem muito padeiro que ganha muito bem, né? Ganha lá os seus 5 mil, aqui na minha cidade, 5 a 7 mil fácil, dependendo da padaria que ele trabalha, né? Ali programador, desculpa, padeiro iniciante ganha ali seus 2.500 a 3, por exemplo, né? Já é um padeiro, tá certo? Então, por quê? Porque você está inserido numa empresa de tecnologia, isso faz parte do negócio dela. Você programa, você dá manutenção no sistema. Quando eu falo nível estratégico, é o ganha-pão da empresa. Vou dar um exemplo para você. O Google. Imagine que você é um programador lá na Google e você trabalha no produto principal da Google. Quais são os dois produtos principais da Google? É o buscador, qual milhões de pessoas usam a todo momento, e o segundo produto mais importante da Google, que talvez você não conheça, é o AdWords, que é um sistema em que eu posso fazer anúncios patrocinados ou palavras-chave patrocinadas. Por exemplo, seguro de carro, você quer fazer o seguro do seu carro. Daí eu quero estar à frente do meu concorrente. Eu patrocino essa palavra-chave e pago por clique. Então, se você é um programador que você está dando manutenção nesses algoritmos, nesses produtos, para a Google, você é muito importante. Ok? Agora vamos imaginar que você está numa empresa que não é de tecnologia. Eu vou citar aqui, por exemplo, para que fique um pouco mais claro, para que fique um pouco mais perto da nossa realidade, um escritório de contabilidade. O escritório de contabilidade, ele lida ali com os clientes, pagamento, né, o fluxo de caixa de empresa, aquelas coisas. E você não quer, não gosta e não quer saber disso. Consequentemente, o que sobra para você? Vai sobrar ali o operacional, da manutenção em computador. Olha só, você tem o mesmo conhecimento que você teria, às vezes, numa empresa de tecnologia. Mas só pelo fato de você não estar lidando ali com a parte que é estratégica da empresa, faz com que essa empresa tenha uma visão diferente de você. Porque você vai estar ali às marginais, né, desse modelo estratégico, vai estar nessa parte ali operacional, fazendo com que você vire meio que uma peça trocável fácil, né? O menino lá dos computadores, o menino da TI. Ô, chama o menino lá porque o meu computador aqui parou de funcionar. Ou seja, né, você quer estar no nível estratégico. Então, aqui para a gente colocar numa parte um pouco mais prática, para não ficar só nessa parte teórica, se você tem a capacidade de trabalhar numa fábrica de software, numa Google, numa produtora de sistemas, numa startup, bem, você vai estar ali no centro estratégico dessa empresa. Só que se você não tiver essa oportunidade, for trabalhar, por exemplo, no escritório de contabilidade e até numa empresa grande, numa indústria, por exemplo, igual eu já trabalhei, as chances é que, mesmo você tendo esse mesmo conhecimento do que eu teria trabalhando numa empresa que é foco em tecnologia, naturalmente eu vou estar nas marginais, que é no operacional da empresa. E, consequentemente, essa visão da empresa vai ser diferente de mim. Entende? É o mesmo conhecimento, o mesmo programador, mas eu estou trabalhando na empresa A, na empresa B. Na empresa B, se ela não for na empresa de tecnologia, você vai estar nos operacionais. E atualmente as empresas no Brasil, até as grandes, tratam a TI como um departamento de ferramental. Claro que é uma ferramenta muito sofisticada,
mas ainda não deixa de ser uma, quando deveriam tratar numa forma estratégica. Porque pensa bem, pensa comigo. Vamos voltar lá ao exemplo do tiozinho do mercadinho da esquina. O tiozinho está lá, ele não controla o estoque dele, não sabe quais as provisões, os últimos preços que ele pagou, não sabe quanto que está acabando. E você implanta um sistema desse na empresa, na pequena empresa dele. Vai mudar a empresa dele da água para o vinho. Ela vai ser mais eficiente, vai ser mais efetiva, ele vai ter menos desperdício, as pessoas vão começar a enxergar mais qualidade. Ou seja, a TI deveria ser tratada como estratégia, não como um custo. Os meninos da TI que fazem um monte de coisas complicadas que eu não entendo nada, mas que eu também não quero saber, tá certo? Então, assim os profissionais no Brasil, normalmente, quando eles não estão em empresas de tecnologia high-tech, vamos assim dizer, em startups, né, numa Google, ali trabalhando em fábricas de software, naturalmente eles ficam à mercê dos negócios, ficam às margens desse negócio, tá certo? E como eu comentei, você não precisa, para começar a trabalhar na TI, já almejar um degrau que talvez você nem alcance, né? Que é trabalhar numa grande empresa de tecnologia ou ser um freelance que atende muitas coisas de ponta. Você, de repente, o que tem para você nesse momento, porque você precisa pagar as contas, porque você é aquele emprego no pequeno escritório de contabilidade. Então, ok, essa é a sua realidade atual. Não adianta ficar sonhando antes do tempo. Então, você precisa encarar isso, mas você vai entrar do jogo da maneira diferente, porque eu estou ensinando o jogo para você que é do zero até um pouco mais avançado. Inclusive, mais para frente do curso, você vai ter lá as tão comentadas fórmulas, né? Que não são fórmulas mágicas, mas são só o problema explicado num contexto específico, num contexto que é o meu primeiro emprego, né? E assim vai. Bacana? Então, só para a gente poder entender, aqui está a área de TI, hoje no Brasil e até nas grandes empresas, e eu até desconfio que no mundo mesmo, a TI está ali nas marginais, no operacional, mas que essa é a realidade, né? Você precisa se tornar mais importante. Mas a pergunta é, como que eu me torno mais importante? Estando ali mais próximo do estratégico, sendo que hoje não é o que as empresas fazem naturalmente. Então, se você estiver numa grande empresa e não for um diretor da área de TI, você vai ter grande dificuldade, tá certo? Então, o que eu te aconselho é migrar para uma área que seja o core business da empresa. Nossa, que palavra diferente. É isso aí, deixa eu te explicar. Quando eu estava trabalhando na Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, eu estava trabalhando na área de manuais técnicos de avião. E lá eu trabalhava como programador, resolvendo os sistemas internos lá e fazendo a área ser um pouco mais eficiente. Só que essa área é um produto indireto do principal produto da empresa, que é aviões. Então, o que, que eu fiz? Eu me planejei, fiz um curso de engenharia da computação para que eu pudesse ser reconhecido como um engenheiro, consequentemente ter o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia, e me capacitar na parte aviônica da empresa para trabalhar num setor chamado de engenharia de sistemas, em que eu iria basicamente fazer sistemas para avião, tá bom? Claro que a minha estratégia acabou mudando depois com o tempo, é história, depois num outro momento eu posso contar isso para você, mas só para você entender a minha estratégia. Então é muito importante para que você, se você esteja inserido numa empresa grande, você comece a migrar naturalmente com o seu conhecimento de informática, que é um conhecimento muito valorizado, porque essa parte é difícil, ter lá a capacidade analítica, capacidade lógica, e sim fazer programas até para de repente para essas áreas, mas com uma área, vamos dizer assim, com conhecimento secundário, que pode até virar primário. Por isso que vem muitas pessoas perguntar para mim e falar assim, professor, eu tenho 30 anos, né? E eu aqui tenho conhecimento na área, sei lá, têxtil. Eu trabalhei muitos anos com a área têxtil. Vale a pena eu migrar para a área de programador, esquecer essa área têxtil? Não, absolutamente não. O que, que você vai ficar? Você vai ficar inserido perto desse modelo estratégico da área têxtil, fazendo soluções para a área têxtil com a sua capacidade de programador, que é uma baita de uma capacidade, ok? Então isso se você tiver inserido num macro contexto, que é um contexto que você não tem tanto domínio assim, a não ser que você esteja no alto escalão. Agora vamos migrar para o outro lado. Se você tem uma empresa pequena, vamos voltar de novo ao exemplo do escritório de contabilidade. O escritório pequeno,
o que você vai fazer? Você vai começar a estudar um pouco mais o modelo de negócio da empresa e você vai começar a entender como é que ela ganha dinheiro. Como que ela consegue? Você vai começar a se envolver com os problemas dela. Então, se você entrou no escritório de contabilidade, comece a estudar matérias correlacionadas a isso. Só por fazer isso, você já vai ser visto de uma outra forma, mesmo não se envolvendo diretamente com contabilidade, ali com livro caixa, essas coisas. Mas o dono da empresa, que você tem normalmente acesso, o gerente ali, já vai começar a te enxergar com os outros olhos, porque ele está ali inserido dentro do contexto estratégico e vai falar assim, caramba, essa pessoa aqui, ela está realmente se interessando pela empresa, então eu vou começar a olhar ela com uma outra visão. Beleza? Ficou claro? Então são duas questões bem diferentes. Quando eu estou num ambiente macro, que eu não tenho tanto domínio, ou no ambiente que é um ambiente menor, quando eu tenho domínio. A situação é a mesma. A intuição, a questão é a mesma, de chegar mais próximo do estratégico. Só que a estratégia muda conforme muda o caso, tá certo? E já que essa é a realidade, né? Então, como que eu consigo se tornar mais importante para a empresa? Ajustando essas habilidades corretas, essas habilidades certas. Vamos entender então as mais importantes em 4 historinhas rápidas aqui que eu vou contar da minha vida que me levaram a entender isso, me levaram a entender toda essa problemática e me levou a chegar nessa solução. Até para que você possa desmistificar e achar que isso é uma coisa que eu tirei da cartola, uma coisa mágica. Não é. É resultado de muito trabalho, resultado de muita relação e também quebrando a cabeça como você está quebrando agora. Eu não sou diferente de você. A única questão é que eu sou uma pessoa que está um pouco mais à frente, já bateu muito mais a cabeça e estou hoje colocando todas essas coisas para você de uma forma clara na mesa, que é a forma que eu gosto, né, de jogar no bom sentido. Né? Eu gosto sempre de colocar as minhas cartas na mesa e jogar de uma forma clara. Bom, vamos lá. A primeira historinha, a tecnologia não importa muito nesse caso, né? Bom, eu estava lá em 2010, se eu não me engano, e eu conhecia muito de PHP. Ainda conheço relativamente, mas como não estou mais me atualizando, pode ter coisas que já pode ter mudado de área. E eu estava lá criando uma solução que era um sistema de conteúdo para empresas. Eu já tinha a minha empresa, nessa época eu estava prestando serviço para agências de publicidade, agências web. Elas precisavam criar websites. Então, nessa época, o que acontecia? Essas agências e esses programadores travavam o cliente da seguinte forma: não entregavam para ele um sistema que ele pudesse mudar o conteúdo. Se ele quisesse mudar o telefone, ele teria que contratar esse programador. Como a hora desse programador era muito cara, o que eles forneciam? Eles causavam um problema, né? Limitavam a pessoa nisso e davam uma solução, né? Para um problema que eles mesmos causaram, que era o quê? Assinatura. Então você me pagava um valor bem menor por mês e eu fazia a manutenção no seu website, mesmo que se fosse para trocar um telefone lá, um número de telefone que seja. E claro, como o número de alterações não era autossuficiente para justificar muito trabalho, eu podia assinar isso com 10, 20 clientes e eu tinha uma renda recorrente todo mês, fora aquela renda que era da criação de websites do zero. Legal? Então, eu fazia um sistema que proporcionava a pessoa não ficar refém, ou seja, ela mesma alterava o conteúdo que ela queria. Só que eu fiz isso utilizando as melhores tecnologias da época, que era programação PHP orientada a objetos, com banco de dados MySQL, que naquela época lá ainda não estava muito bem difundido essa parte transacional, mas fazia transações de banco de dados, coisa top, tá certo? Até que eu conheci uma mulher, ela é uma senhora já, que ela vendia um sistema desse totalmente porco. Porco no sentido tecnicamente. Era uma tecnologia muito simples, muito, que nem era usada naquela época. Imagina hoje, que era em CGI por. Inclusive o banco de dados dela não tinha interface de administração como a minha tinha senhas, não tinha nada. Era um arquivo que ela editava no bloco de notas de uma forma bem porquinha e vendia. Só que enquanto eu vendia uma peça, uma licença desse sistema, ela vendia centenas de licenças no mesmo mês. Como que ela conseguia fazer isso? Explicando isso de uma forma mais correta para o cliente. Então ela tinha uma habilidade de negociação, uma habilidade de passar o que o cliente queria escutar. E eu não tinha essa habilidade. E era por isso
que eu não vendia nada. Ou seja, mesmo com todo o conhecimento do mundo, mesmo com todas as coisas mais top que eu podia fazer, que eu conhecia na época, eu não ganhava dinheiro. E, moral da história, não adiantava nada eu só aplicar conhecimento, só aplicar tecnologia de ponta, sem que o cliente entendesse isso do outro lado e principalmente valorizasse. Porque de repente ele fala assim, ah, legal, cara, mas você está querendo dar um carro de Fórmula 1 para eu andar numa estrada de terra, de chão. Não faz sentido. Ele até pode reconhecer, mas ele não paga esse preço para isso. Tá bom? Então isso que você precisa ficar muito esperto, muito esperta. É essa a situação. Bom, vamos para a próxima. Seja um resolvedor de problemas, não um causador. Isso eu acabava criando, né? Não tenho orgulho de falar disso, mas grande maioria dos programadores hoje criam dificuldades para manter o seu trabalho. Não seja uma pessoa dessa forma. Eu lembro que eu estava lá na Embraer, lá trabalhando como programador, e toda reunião que tinha para criar um sistema diferente ou para dar manutenção, eu colocava milhares de empecilhos, do tipo, ah, vou precisar mexer numa tabela tal, mas você sabe que isso é complicado, né? Ou seja, eu não estava querendo resolver o problema do meu cliente e por isso, por consequência, ser mais valorizado. O que eu estava fazendo? Eu estava valorizando o meu passo, só que da forma errada, criando dificuldades e deixando o cliente com medo para que ele me valorizasse mais. Eu, muito burro nessa época, achava que isso poderia ser um fator de valorização do meu trabalho, colocando dificuldades nos outros. Então não faça isso. Não é criando dificuldade, valorizando muito o seu conhecimento de uma forma errada, vai ser o que o cliente vai valorizar em você. Ele vai valorizar a sua capacidade de resolver os problemas dele no prazo e com qualidade. Combinado? A próxima aqui. Não seja um funcionário comum, seja um empreendedor. Eu lembro também que nessa época, lá de 2005, 2006, eu comecei a acordar. Daí eu comecei a dar algumas ideias bem legais. E eu lembro que eu comecei a dar algumas ideias do projeto Boa Ideia, que era um projeto interno que valorizava e premiava os funcionários que davam ideias para melhorar o processo da empresa. Era uma empresa relativamente grande, né? A Embraer nessa época ela tinha 20 mil funcionários, só nessa unidade que eu trabalhava, então fazia com que o dono da empresa, o presidente, não consiga olhar todos os detalhes, obviamente porque é muito complexo. Então, eles criaram um programa que premiavam as pessoas que davam boas ideias. E eu comecei a enxergar coisas simples e ser um empreendedor dentro dessa empresa. Eu enxergava o problema e normalmente criava até um pequeno aplicativo para resolver esse problema, sendo que isso nem era me pedido. Então, assim, eu enxergava o problema, vendia a resolução desse problema e entregava esse problema. Eu ganhei, cheguei cheguei a concorrer até na época a alguns prêmios por conta disso. Legal? E uma outra historinha também é que seja uma autoridade para quem te conhece. E eu recebo, só pelo fato de estar exposto na internet, eu recebo, isso faz parte do meu marketing pessoal e tudo mais, eu recebo muitas vezes pedidos de consultoria, né? Pessoas que me viram na internet falam assim, cara, eu presumo que se esse cara tá no YouTube, se esse cara escreve um blog, tá um post, que é isso que eu vou te ensinar, que é isso que eu vou passar para você, eu presumo então que ele sabe o que ele está falando, né? Porque se eu escrevo, eu sei. Então eu recebo inclusive vários pedidos de consultoria de pessoas falando assim, cara, eu tô com um problema tal na minha empresa, vi que você fala sobre programação, você não pode me ajudar? E com isso, como as pessoas estão pedindo mais, eu posso valorizar mais o meu valor hora. Por quê? Porque as pessoas estão pedindo mais coisas. Legal? Então, no geral, são pequenas historinhas que me fizeram enxergar o problema e também fazer para ilustrar e fechar todo esse problema na sua mente desse contexto histórico, que eram os programadores lá da década de 70, desculpa, de 60 para cá, né? 70 também está incluso, que eram basicamente esses programadores, cientistas, gênios que tinham que lidar com coisas bastante complexas, difíceis, e estavam em institutos de pesquisa e tudo mais. Você passou por esse contexto que é do problema atual que a gente está vivendo hoje, pelo excesso de informação, que só o conhecimento não vai ser suficiente, até porque você vai ver que essa conta não bate. Se você ficar antenado hoje com tudo que sai na internet é humanamente impossível. E você agora passou pelo o panorama de como resolver esse problema, acionando e trabalhando outras habilidades
que vão fazer com que você não precise estudar tanto, se matar. Você, com o conhecimento correto, consegue vender esse conhecimento de uma forma muito melhor do que só lá se matando. Putz, eu tenho que ficar aqui sabendo desesperadamente tudo que está saindo na área de tecnologia. Não, você não precisa disso. Legal? Então acho que essas 3 aulas aí que você veio acompanhando fecharam na sua mente esse contexto, esse problema, e agora nas próximas aulas a gente vai começar a resolver esse problema de fato. Primeiro, desenvolvendo essas outras habilidades com você e também passando um método passo a passo para que você possa desenvolver isso de uma forma mais tranquila, de uma forma possível. Bacana? Então, vamos então completar o nosso diário de bordo. Então, vou pedir para que você anote e compartilhe com a turma alguma história em que você passou que seja parecida com alguma coisa dessa que eu comentei com você, ou então correlacionada a isso, que você reconhece que poderia melhorar como habilidade fundamental. Não só habilidade técnica, mas também habilidade comportamental, que é aquelas que eu comentei da parte criativa da sua mente. Bacana? E se você tiver suficientemente confortável, compartilha com a gente que vai ser uma experiência muito legal. Tá bom, pessoal? Então fica assim. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado pelo seu tempo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.